A Bíblia nos alertou sobre nunca confiar em uma mulher. Aqueles que o fazem estão sujeitos aos encantos sedutores de uma mulher imoral, cujos lábios pingam mel como um favo de mel, e cuja fala é mais suave que óleo. Provérbios 5 horas e 3 minutos. Salomão está ansioso para advertir seu filho contra um dos pecados que assediam a juventude. Warren, um professor da Igreja Batista Central, uma vez disse que as pessoas que se entregam aos pecados sexuais acreditam que seus problemas serão resolvidos. Elas pensam que a mulher imoral as compreende melhor do que suas próprias esposas, e que suas vidas melhorarão cada vez mais. No entanto, a desobediência às leis de Deus sempre traz consequências tristes, e os pecadores acabarão pagando um alto preço por seus breves momentos de prazer. Salomão e muitos outros reis mencionados na Bíblia se perderam porque não deram ouvidos a esse conselho. Provérbios 5 é um excelente capítulo que aborda esse assunto delicado de forma ousada e direta. Nele, lemos sobre os lábios da mulher imoral que pingam mel. Isso explica por que era importante para Salomão manter a discrição e ter consciência de que uma mulher imoral testaria tais coisas. O mel é doce e o óleo é agradável, e ambos representam as tentações da imoralidade. Salomão adverte sobre os lábios de uma mulher imoral, e suas palavras são poéticas e poderosas. As figuras dos lábios e da boca exemplificam a sedução e a influência enganadora dessa mulher. As palavras representam a forma como uma mulher imoral pode manipular um homem para conseguir o que deseja. Na maioria das vezes, o que é dito é o primeiro passo para fazer amizade com pessoas imorais. Isso mostra o quão importante é para homens e mulheres observarem o que dizem e como falam. A mulher imoral também pode se envolver naquilo que é chamado de a profissão mais antiga, a prostituição. Salomão concentra-se na mulher imoral neste trecho, mas não porque ele acredita que os homens são sempre morais, ou porque são principalmente as mulheres imorais que seduzem e corrompem homens morais. O autor dos Cânticos de Salomão foi muito sábio e astuto ao tratar de romance e sedução, pois acredita que, uma vez que ele escreveu isso para seu filho, sentiu que essa era a maior e mais próxima ameaça moral a ele. Ele poderia ter alertado contra um homem imoral, e esses princípios de sedução poderiam ser aplicados a homens ou mulheres, dependendo das circunstâncias. Durante o tempo de Salomão, algumas mulheres podiam atrair e seduzir homens com a doçura do mel e a suavidade do óleo. Elas usavam essa habilidade em benefício próprio, operando fora do vínculo matrimonial. Podia haver algo emocional, material, sensual, romântico ou qualquer outra coisa que pudessem ganhar. Era necessário um aviso contra essas mulheres. Talvez o nosso tempo seja pior do que o de Salomão, pois a cultura atual está cheia de fotos de mulheres sedutoras e seu uso de atratividade para obter coisas que são agradáveis e prazerosas para elas. Provérbios 5:4-7, nova versão padrão americana da Bíblia, diz, e mais, no final, ela é amarga como o absinto, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem até a morte, seus passos alcançam o Seol. Ela não pondera o caminho da vida, seus caminhos são inconstantes, ela não sabe disso. Agora, meus filhos, ouçam-me e não se afastem das palavras da minha boca. A princípio, ela parece agradável e desejável, mas, no final, ela é amarga como o absinto. É a velha história de que o pecado é uma perspectiva atraente, mas horrível em retrospecto. O preço de se envolver com ela é enorme: remorso, culpa, escândalo, doenças venéreas, destruição do casamento, esperanças desfeitas, distúrbios mentais e outros males. A professora revela a verdade ao filho, e no final, ela é amarga como o absinto. O mel é doce, mas o absinto é amargo. Na imoralidade, o fascínio doce se transforma em algo amargo e a textura agradável se torna afiada como uma espada de 2 gumes. É uma mudança do mel para o absinto, da suavidade do óleo para a nitidez de uma espada. É uma mudança do caminho da vida para a estrada da morte. A imagem da espada de 2 gumes, literalmente uma espada com mais de uma boca, significa que se envolver com essa mulher traz dor e destruição. Seus pés levam à morte. O caminho de uma mulher imoral leva à morte. Ela promete adicionar vida,
mas acaba tirando-a, portanto, lemos que seus caminhos são instáveis. A determinação de atrair outra pessoa para a imoralidade não é um julgamento feito por uma pessoa estável que deseja o melhor para si mesma e para aquele que é seduzido. Aqueles que são levados à imoralidade muitas vezes sentem que conhecem os motivos pecaminosos de seus parceiros, mas Salomão observou corretamente que você não conhece realmente esses motivos. Uma pessoa madura e estável diria: se realmente amo essa pessoa, não agirei contra o interesse dela e o meu próprio. Rejeitarei essa imoralidade porque, de fato, a amo e expressarei meu amor apenas de maneiras que honrem a Deus e seu povo. Meu desejo por prazer e aventura não deve reinar supremo em minha vida. Tudo de bom que eu possa pensar que viria disso não é bom e não trará coisas boas. Provérbios 5:8, 14 e Nova Versão Padrão Americana da Bíblia diz: afaste-se dela ou não se aproxime da porta de sua casa, para que você não dê sua honra a outros e seus anos a um homem cruel, para que estranhos não se saciem de sua força, e seu suor vá para a casa de um estranho, e no final você gemerá, quando sua carne e corpo estiverem consumidos, e você disser: como odiei a disciplina! Como meu coração desprezou a repreensão! Não ouvi a voz dos meus instrutores, nem dei atenção aos meus professores. Quase caí na completa ruína em meio à congregação e à assembleia. Ele dará sua vitalidade a outros, e seus anos ao cruel. Estranhos se saciarão com sua força e seus esforços serão para a casa de um estranho. E você gemerá no final, quando sua carne e corpo estiverem consumidos. Você dirá: como eu odiava a instrução e meu coração rejeitava a repreensão. Não ouvi a voz dos meus professores, nem inclinei meu ouvido para meus instrutores. Estava quase em completa ruína no meio da assembleia e congregação. Salomão aconselhou seu filho a se afastar da presença e influência da mulher imoral. Sua melhor defesa era manter distância e não se aproximar da porta de sua casa. O apóstolo Paulo escreveu mais tarde em 2 Timóteo 2:22-23, Bíblia amplificada: fuja das paixões da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite discussões tolas e ignorantes, sabendo que elas geram conflitos. Timóteo tinha cerca de 35 anos naquela época, então as paixões da juventude não se referiam apenas a luxúrias, como seria característico de um adolescente, mas incluíam todos os desejos profanos que poderiam desviar um jovem servo do Senhor do caminho da pureza e retidão. Timóteo não apenas deveria fugir, mas também se manter afastado da sedução maligna, pois quanto mais tempo ele permanecesse em sua presença, maior seria o perigo. Devemos afastar as tentações comuns de nosso tempo e trabalhar para ter uma mentalidade voltada para as coisas celestiais. Colossenses 3:1-2 nos ensina: portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas que têm apenas valor temporário. Filipenses 4:08 nos exorta: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Frank Derek Kidner, um comentarista bíblico popular, afirmou sobre isso: o Novo Testamento ecoa essa prática. Se um conselho aparentemente não heróico pudesse significar, em termos de decisões detalhadas, mudar de emprego, mudar de ambiente, romper com um grupo de amigos, para evitar dar sua honra aos outros. Na descrição das consequências da imoralidade, Salomão começa descrevendo a honra como uma das coisas perdidas. Aquele que permanece puro pode ter um senso válido de honra. A vida é arruinada pelo adultério e imoralidade. O mandamento de Deus em nossos relacionamentos íntimos e próximos permanece apenas dentro do vínculo matrimonial, não para privar-nos de vida e alegria, mas para acrescentar a eles. Quando lemos sobre seus esforços indo para a casa de um estrangeiro, vemos como o adultério custa a riqueza de muitos homens no mundo moderno. Embora a luxúria e a imoralidade hoje possam não levar à escravidão, elas ainda levam a pensões alimentícias, apoio a crianças, lares desfeitos, ciúmes, solidão e doenças venéreas.
Quando lemos sobre você gemendo no final, o jovem sonhava com prazeres no flerte lascivo, esperando encontrar satisfação, mas quando a realidade se revelou, viu a decadência em seus ossos, impureza em sua carne. Dores, tristezas e sofrimentos são consequências necessárias do pecado. Uma vez que a saúde pode ser prejudicada pelo estresse de levar uma vida duplamente enganosa, o ponto desses versos é claro: o preço da infidelidade pode ser alto para tudo o que se trabalhou para conquistar e para a posição de poder. A prosperidade pode ser perdida devido às demandas gananciosas da mulher ou ao clamor por restituição da comunidade. A dor adicional do arrependimento e do remorso, a sensação de naufrágio e culpa por não ter obedecido aos pais, professores da escola dominical e amigos cristãos. Ele poderia ter evitado oceanos de miséria, mas foi teimoso demais para ser avisado. Um grande preço desse tipo de imoralidade é o arrependimento, quando vemos o quão vazias são as promessas desses pecados e quão alto é o preço a ser pago por eles. A tristeza profunda e o arrependimento são respostas lógicas no meio da assembleia e da congregação, quando o pensamento adúltero que antes permanecia em segredo é exposto. Provérbios 5:15, 19, nova versão padrão americana da Bíblia, diz: beba a água da sua própria cisterna e águas correntes do seu próprio poço. Que suas fontes se espalhem para fora, ruas de água nos quadrados públicos. Que sejam só suas e não compartilhadas com estranhos. Que sua fonte seja abençoada e regozije-se com a esposa de sua juventude, como uma corça amorosa e graciosa, uma cabra montesa. Seus seios sempre te saciem, e você esteja sempre apaixonado por seu amor. Em linguagem figurada, Salomão exorta seu filho a encontrar todas as suas necessidades com sua própria esposa, em uma vida de puro amor conjugal. O casamento deve ser celebrado com honra por todos, considerado algo de grande valor, e o leito conjugal deve ser mantido imaculado, livre de imoralidade ou qualquer pecado sexual. Pois Deus julgará os imorais sexualmente e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos. Essa foi a santa vontade de Deus para a humanidade antes do pecado entrar no mundo, e foi instituído por Ele. As pessoas casadas devem manter seus votos fielmente, mantendo-se imaculadas. O bispo da Reforma, Latimer, lembrou ao imoral rei Henrique VIII de forma convincente e corajosa. Ele presenteou o rei com uma bela Bíblia envolta em papel com as palavras: Deus julgará os fornicadores e adúlteros. Embora algumas pessoas possam se sentir insatisfeitas com o que Deus provê no casamento, essa insatisfação é mais um reflexo delas mesmas do que de seus cônjuges. Apenas um tolo negaria os prazeres físicos de fazer amor, mas uma mente mais madura compreende que a satisfação está no justo equilíbrio entre a satisfação física e a fidelidade matrimonial. A intimidade também é uma grande recompensa. Um verdadeiro relacionamento matrimonial é exclusivo, e as crianças desfrutam da segurança de pertencer a ele. O professor adverte: alegre-se com a esposa de sua juventude. Salomão aludiu ao plano de Deus para o casamento, mesmo que ele mesmo não o tenha seguido. O melhor de Deus para a humanidade é que o homem se case com uma esposa em sua juventude e se alegre com ela pelo resto de seus dias. As circunstâncias da vida significam que haverá muitas maneiras diferentes de viver isso, mas quando um homem se casa com uma mulher em sua juventude, o melhor de Deus é que ele se alegre com ela até que a morte os separe. Há uma escolha envolvida na exortação para se alegrar com a esposa de sua juventude. Às vezes, um marido ou esposa deve escolher se alegrar com o cônjuge. Nossos afetos são muito mais influenciados pelo que escolhemos focar do que as pessoas percebem. Não há dúvida de que Salomão ficou muito aquém do plano de Deus de se casar com uma mulher e estar satisfeito com a esposa de sua juventude. Salomão escreveu sobre esse ideal em suas músicas, mas ele não viveu isso por muito tempo. De acordo com Salomão, se um homem não está satisfeito com sua esposa, a esposa de sua juventude, então ele não ficará satisfeito com 1000 mulheres. Esse é o número de pessoas que têm destruído suas vidas e prejudicado a vida dos outros através da imoralidade. O caráter tornou-se uma questão crucial hoje, precisamente por causa da miríade de líderes no mundo político e religioso que caíram moralmente.
Sem dúvida, a guerra espiritual desempenhou um grande papel nas dezenas de milhares de pessoas que falharam. Os líderes devem lembrar que eles influenciam muitos outros além de si mesmos, eles nunca caem no vazio. Eles também devem perceber que a substituição de líderes caídos é um processo lento e desafiador. Aqueles que prestam atenção aos bons conselhos e aprendem com a experiência dos outros desenvolvem verdadeira discrição. Nada além da palavra de Deus é uma proteção adequada contra a sedução e ilusão que correm desenfreadas em nossos dias. Se você está gostando do nosso conteúdo, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. Não perca as próximas atualizações, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Aproveite para compartilhar com seus amigos e familiares que também podem se interessar pelo nosso canal. Obrigado pelo seu apoio e nos vemos nos próximos vídeos.